O atual momento político ele é bastante complexo porque você tem... Tudo está se baseando já nas eleições de 2018, né? Apesar de ser o pré-eleitoral, a eleição já começou. Aí já tem nomes despontando ali, o Lula, o Bolsonaro, etc. Mas os principais atores políticos das próximas eleições não se posicionaram ainda. O PMDB, por exemplo, que é o governo, além de ter a máquina do governo, tem o maior tempo de televisão, tem a maior bancada da Câmara. E até agora não tem candidato e não sinalizou se aliar com ninguém. O PSDB está sinalizando que vai romper com o PMDB. Isso se o PSDB continuar existindo, porque metade da bancada quer ir embora. E aí tem a disputa Marconi, Alckmin, Tasso para saber quem que vai assumir a presidência. O Dória já foi cotado para a presidência da República, mas derreteu. Né? Agora ou provavelmente vai para o governo do estado ou continua na prefeitura. Em termos econômicos, acho que há uma certa calmaria. Acho que o Congresso conseguiu fazer com que a economia se descolasse da política, né, de certa maneira. Acho que isso é muito mérito das principais reformas, né, a reforma trabalhista, a PEC do teto, os leilões do pré-sal, a sinalização de que vai se passar o controle das ações da Eletrobras para iniciativa privada, ainda que o governo tenha uma participação significativa. Acho que tudo isso está contribuindo para que a economia continue caminhando apesar das turbulências políticas. O mercado já está trabalhando com o fato de que ou não vai ter reforma da Previdência ou a reforma vai ser muito tímida. E isso a gente já vê pelo discurso do governo, pelo discurso do presidente da Câmara, pelo discurso de todos os deputados. Ao mesmo tempo, todo mundo se movimenta para não brigar muito com o PMDB, mas ao mesmo tempo não ser muito amigo também para não se vincular com a imagem do Temer, que está completamente desgastada, com a imagem do PMDB também, que está completamente desgastada. Então, o atual momento é de corrida presidencial. Eu acho que deve ser bastante semelhante à primeira eleição desde a redemocratização, que muita gente vai querer lançar candidato, que acabou a polarização PT e PSDB. Muitos desses vão ter chance. Acho que vai bater recorde de nulo, branco e abstenção. E isso vai fazer com que o anti e digamos assim, a militância fanática pese bastante. Então, aquele cara que vota no Bolsonaro, aquele cara que vota no Lula, vai pesar bastante na eleição, porque o voto dele vai significar uma parcela maior da população, porque o resto não vai votar. E isso é um fenômeno que a gente viu bastante até nos Estados Unidos. Né? A motivação era mais para as pessoas irem votar do que para convencer. Elas já tinham um candidato, né? O objetivo era fazer elas irem votar. Acho que aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa na eleição majoritária. Para a eleição proporcional, acho que a maioria dos deputados que são do Centrão, e sempre vão ser, já estão trabalhando com a hipótese de que não vão se eleger. E eu acho que isso muito provavelmente pode acabar numa... Acho que existe uma hipótese de aprovação da reforma da Previdência integral, como ela foi colocada pelo governo, que é de que passa-se as eleições de 2018, os deputados do Centrão já não venceram as eleições, eles votam a reforma da Previdência em troca de cargos de um novo governo que se livra do desgaste de ter de aprovar, de ter de levar em frente essa reforma no Congresso. Acho que essa é a única hipótese e eu acho até que é viável, que pode acontecer. Eu acho que não, porque reformas estruturantes foram feitas, né? Só o fato de você discutir uma coisa básica e que durante mais de 13 anos foi absolutamente ignorado, que é você gastar menos do que você arrecada, já é uma coisa que limita completamente a capacidade de gasto do Estado, né? A partir do momento que a pena de você gastar mais do que você arrecada, né, depois da PEC do teto, é você não poder chamar mais concurso público, você não poder criar novos cargos, você não poder aumentar salários. Então, a preocupação com o orçamento, seja Ciro Gomes, seja Lula, seja Bolsonaro, vai ser um foco do próximo governo, porque ele não vai ter maioria para derrubar a PEC do teto. Outro ponto importante é a reforma trabalhista, né, que acho que um dos principais pontos foi o fim do imposto sindical, não em razão do dinheiro que vai ser economizado, que em termos orçamentários não é grande coisa, quando você para comparar com o orçamento da saúde, da educação, da segurança, ou que é o gasto da Previdência. Mas é importante porque enfraquece um lobby poderoso no Congresso, né? E o Congresso é pautado por corporações, principalmente sindicatos, que são sindicatos. Né? Então, eu acho que isso já é uma boa herança bendita, já que vai ser herdada pelo próximo governo. Eu não acho que... eu acho que a única herança negativa que o governo Temer pode deixar para o próximo presidente é na hipótese de um presidente governista vencer, o que eu acho difícil, dado o desgaste do governo, e ele sempre carregar aquela imagem de que a economia caminhou, mas ao custo de valores morais, de valores éticos, ao custo de você abrir mão de você vender a república ali como você vende caixa de banana. Acho difícil. Ele não empolga. Ele tem o mesmo problema do Alckmin. Ele até tem o que mostrar, mas ele não engaja.
né, e fazendo um paralelo com o Alckmin, né, que foi o único candidato na história da Nova República que conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, você vê que o carisma pesa bastante. Lula está aí exemplificando isso. Se o Aécio tivesse sido condenado, se o Meirelles tivesse sido condenado, se o Temer tivesse sido condenado, se qualquer outra figura de qualquer outro partido tivesse sido condenado, não sobreviveria. O Lula sobreviveu, ele sobrevive forte. Né? E isso é um mérito dele. E, não, mas as pesquisas não dá para confiar. Não, é fato que ele tem um grande poder de mobilização, que ele tem um grande carisma e que ele é a única liderança política hoje no país capaz de sofrer tanto desgaste e ainda assim ser um presidenciável viável. Né? Então, eu acho que mesmo com o avanço econômico, não dá para falar que o Meirelles pode ser, sei lá, um novo Fernando Henrique. Com certeza, né? Tanto que fala-se muito em renovação, mas olha quem são os presidenciáveis. Acho que o cara que está há menos tempo na política ali, tirando... quer dizer, não dá nem para tirar o João Dória porque ele já foi presidente da Embratur. Então, o cara que está há menos tempo na política, está na política há 20 anos. Então, falta liderança sim, com certeza. E você citou a candidatura do PSOL, é claro que para marcar posição. Né? O PSOL não tem a menor chance de vencer. Uma candidatura de esquerda só é viável pelo PDT ou pelo PT. Né? E com uma coligação com os outros partidos de esquerda. Né? Como o PCdoB, né, que vai lançar a Manuela Dávila numa pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. Né? Com certeza, como fez com a Luciana Genro, lançando para presidente, mirando alto para acertar baixo. Falta liderança sim. Tanto falta liderança que o MBL não tem candidato hoje. Chegou a apoiar o prefeito João Dória à presidência da República, mas com o desgaste, com o fato dele ter viajado muito, de ter largado a cidade, com o fato dele ter acenado cada vez mais à esquerda para tentar ser um consenso de centro, e a gente discorda completamente dessa tese. A gente acha que se você está no centro, você não vai agradar todo mundo, pelo contrário, você vai apanhar dos dois lados, e é isso que está acontecendo. Né? Hoje o MBL está sem candidato. Né? E a gente esperava, com um discurso de austeridade que venceu as eleições de 2016, que um presidenciável com esse discurso surgisse com mais facilidade, mas não é isso que aconteceu até agora. Mas também tem um dado interessante que, desde a redemocratização, nunca o candidato que esteve em primeiro lugar nas pesquisas, um ano antes, como a gente está hoje, venceu as eleições. Então, existe muita movimentação ainda para acontecer no ano que vem. Como eu disse, o PMDB não tem candidato ainda, o DEM flerta com o Luciano Huck, mas também não tem candidato definido. Faltam peças no tabuleiro. Então, falta muita coisa a ser definida. Equilíbrio fiscal, uma revisão do Pacto Federativo, você diminuir as prerrogativas da União e o orçamento da União, aumentar dos estados e municípios, fazer com que os estados possam legislar sobre matéria penal, sobre matéria civil, fazer com que os municípios tenham a capacidade de legislar sobre segurança pública. Hoje é só uma guarda patrimonial. Eu acho que quem conhece melhor a realidade da segurança pública, da saúde, da educação, da mobilidade urbana e da infraestrutura da cidade é o prefeito e é o vereador. Né? O burocrata que mora lá na União está numa bolha em que a pessoa mais miserável é a copeira que ganha 15 mil reais por mês, então não tem a menor condição de saber a necessidade de fato daquela população. Se comprometer com uma reforma que traga mais estabilidade para o nosso sistema político. A gente acredita que essa estabilidade venha com o sistema de voto distrital e com o parlamentarismo. Eu acho que a última democracia presidencialista do mundo que parecia estar dando certo era dos Estados Unidos, parecia. Né, que agora você vê o Trump, mesmo com o Congresso republicano, tem dificuldade para aprovar orçamento, tem dificuldade para aprovar o Trump Care, né, ou mesmo compete, né, com os senadores republicanos em termos de políticas públicas, e nas próprias eleições 60% dos americanos não queriam votar nenhum nem outro. Né, então, e mais o exemplo positivo da Espanha, que a gente teve nos últimos tempos, né, de que a maior crítica ao parlamentarismo é de que você não tem estabilidade no governo, né, de que a qualquer momento o governo pode cair. A Espanha ficou mais de um ano sem governo nenhum e nunca cresceu tanto. Né, então, eu acho que trazer mais a credibilidade e o trabalho para as instituições e menos para o governo, mais para o Estado e menos para o governo, é benéfico. Isso para a reforma política, privatização da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, e não só privatizar, porque não adianta você passar monopólio na mão do Estado para iniciativa privada, abrir o mercado. Né? Hoje ali a gente deixa de gerar mais ali de 800 mil empregos diretos e indiretos na indústria de óleo e gás, porque a Petrobras não tem condição de explorar os campos que a gente tem hoje, tanto de pré-sal como não de pré-sal, e isso não vai durar para sempre, né? O petróleo não vai ser sempre valioso como é hoje, já está perdendo seu valor. A gente já tomou uma pancada ali por causa do fraturamento hidráulico, né? Por causa da exploração do gás de xisto nos Estados Unidos. E se a gente não abrir o mercado, todas as empresas hoje que prestam serviço para a Petrobras e que geram 92% dos empregos, né? A Petrobras gera 8% dos empregos da indústria de óleo e gás, vão ficar ociosas. Né, porque elas aprenderam a trabalhar para a Petrobras e não sabem trabalhar para nenhuma outra empresa do mundo.
né? E nenhuma outra empresa do mundo tem abertura aqui. Independência do Banco Central, né? A gente não pode repetir a experiência que a gente teve no governo Dilma, no governo Geisel, diversos outros governos, de você reduzir juros na marretada e depois você pagar a conta, como a gente está pagando hoje. Bom, responsabilidade fiscal já inclui também um controle inflacionário, né, que hoje está em 4%, mas a média ali dos países desenvolvidos está em 2%, e eu acho que esse é o caminho que a gente tem de seguir. Segurança pública, né, acho que o endurecimento da lei penal e processual penal é necessário, acho que um comprometimento e coragem também para investir no sistema carcerário também é necessário, porque o grande problema hoje da superlotação dos presídios é que os governadores não têm coragem de construir presídio, porque não é popular. É muito bonito, sei lá, e cortar uma faixona lá de um hospital, de uma universidade. Agora não é bonito. Olha, gente, inaugurei um presídio aqui nessa cidade. Isso não é tão legal. Agora, existe esse fundo para que esses presídios sejam criados e os governadores têm coragem de criar por populismo, né? Eu acho que um presidente que vem com um discurso firme de segurança pública tem que ter a coragem de falar, eu vou fazer presídio e esse presídio vai ter que estar em algum lugar onde pessoas moram. Né? A gente precisa resolver esse problema, senão a gente vai ter superlotação, a gente vai ter gente fugindo, esse problema nunca vai ser resolvido. Então, acho que juntando todos esses eixos ali, reforma política, federalismo, equilíbrio fiscal e um discurso firme na segurança pública, esse candidato teria todos os requisitos para ser o candidato da MBL. A gente pode dividir em 3 pilares. Acho que o primeiro pilar, e é o pilar que faz o MBL ser mais conhecido, é a comunicação. Né? A gente trabalha sempre como equipe para sempre estar gerando conteúdo e sempre estar... as pessoas às vezes dão risada quando eu pergunto, não, mas qual que é a fórmula do MBL? Eu falo que a fórmula é um meme, porque as pessoas acham que é só piada um meme. Mas o meme, na política e no atual estado de coisas que a gente vive, principalmente nessa realidade instantânea, né, em que a pessoa quer ter opinião para tudo, então saiu uma decisão do Supremo, a pessoa quer um título de direito constitucional em 1 hora, você precisa trazer essa informação rápida e motivação para que essa pessoa queira essa informação. E eu acho que é aí que está a chave da comunicação da MBL. O meme não é só uma piada, o meme é uma notícia resumida em 2 linhas. Então, antes de tudo, a pessoa tem a motivação de entrar lá na página do MBL para saber o que está acontecendo e saber que o MBL só vai selecionar notícia relevante. Segundo, é um valor. Então, aquela pessoa ou concorda ou discorda do MBL, mas ela já vai saber automaticamente dentro daquele meme o que o MBL acredita ou deixa de acreditar. E como as pessoas querem se posicionar muito rapidamente, aqueles que acreditam, quando não tem posição, vão adotar a posição do MBL, e aqueles que não acreditam vão adotar uma posição contrária. Se é isso que o MBL acredita, então eu sou contra. E a terceira é a piada. Né, que como política é uma coisa chata, é uma coisa maçante, você precisa trazer alguma coisa, um fator de entretenimento para que as pessoas compartilhem aquilo. Então hoje a gente chega toda semana em 40 milhões de pessoas, não é porque eu sou bonito, né, mas porque a gente não chegaria em ninguém, se fosse essa a razão. Né? A gente chega porque a gente pensa na comunicação, porque o objetivo da MBL é trabalhar uma linguagem para transformar o liberalismo numa força política por meio da comunicação. Segunda frente é militância política. Né, propriamente dita, é você estar lá pressionando em Câmara de Vereadores, a nível... O MBL é dividido estruturalmente em núcleos municipais, núcleos estaduais e o núcleo nacional, do qual eu faço parte. Os municipais cuidam de pautas como aumento do salário de vereadores, como a votação do plano diretor, como a votação do de Uber, que está tendo recentemente, como a votação da taxação de serviços de streaming, todas essas questões que envolvem o município, saúde, educação, mobilidade urbana. O MBL atua nessas pautas como militância mesmo, fazendo pressão na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras, nos governos estaduais, no Congresso, no governo federal. E o terceiro pilar é o institucional. Né? A gente disputou nossas primeiras eleições de 2016 com candidatos próprios e apoiando candidatos externos. Né? O maior exemplo, o mais famoso é o Fernando Holly, né? Vereador aqui em São Paulo. E a gente se estrutura para o ano que vem para eleger uma bancada de 15 deputados federais. Né? Que não é... Eu sendo um deles, né? E a ideia é sentar com o presidente da Câmara, ter relatoria de comissão, ter presidência de comissão, ter projeto, né? Não simplesmente subir na tribuna, fazer discurso bonito e ter like no Facebook. Passar, transformar esse poder de comunicação em vitória política e ser, digamos assim, uma tropa de choque para o presidente que quiser promover reformas liberais. Porque, inevitavelmente, o Congresso sempre vai ser majoritariamente do centrão. Então, no presidencialismo, o presidente sempre vai ter que negociar os ministérios para fazer com que as reformas sejam aprovadas. Agora, vai ter uma oposição ferrenha, principalmente do PT, que, na nossa análise, vai aumentar a sua bancada, porque vai lançar quem venceu eleições majoritárias para eleição proporcional. Então, ex-senadores, ex-governadores, ex-ministros de Estado, prefeitos, própria Dilma Rousseff, muito provavelmente vários vão estar saindo aí, José Eduardo Cardoso, Berzolini, Edinho Silva, vários vão estar se lançando para deputado federal, vão muito provavelmente aumentar sua bancada, vão ter mais cargos na mesa diretora, vão ter mais presidência e relatoria de comissão. E esses são inegociáveis, esses vão fazer oposição independentemente de ter cargo ou não ter cargo no governo. E isso precisa de um contraponto.
né? Porque o centro vai ser a maioria, mas você também precisa de outra bancada ideológica que pense de maneira diametralmente oposta à do PT e que não cobre cargos para votar essas reformas. Então a gente trabalha com esse cenário de ter essa tropa de choque, de ter essa bancada liberal suprapartidária, como você tem LGBT, evangélica, da bola, da bala, diversas que já existem, que ter uma bancada liberal. Hoje no Brasil não dá para você dizer que tem partidos políticos, né? Você tem legendas, né? Acho que uns dois maiores exemplos disso, você tem o PMDB, né? Que se o PMDB pudesse ser vice do Bolsonaro, do Lula, do Ciro ao mesmo tempo, no ano que vem ele seria, ele lançaria, tem governo, ele está lá, né? Tem um amigo meu que costuma brincar que se o Sarney pular de uma ponte, você pula também, né? Que a pior coisa que vai acontecer é você cair numa diretoria de estatal. Você tem o PSDB, que tem desde o Goldman, Aloísio, Serra, até João Dória, né? Então tem desde ali da divisão esquerda para valer, né? Em que o Alckmin vai lá e modula o discurso para dizer que o liberalismo total é incivilização, até o discurso para o empresariado, que é de gestão, de inovação, de parceria público-privada. Então no que o PSDB acredita? Nada. É uma legenda, é uma agremiação de interesse, como o PMDB, como todos os outros partidos do Brasil. Isso é negativo, claro, mas tem um ponto positivo. Como os partidos não têm substância, como eles não têm característica própria, os nossos candidatos do MBL também não entram em atrito com as pautas do partido, porque não tem pauta o partido. Então, quando a gente tem candidatos pelo PSDB, pelo PV, pelo PRB, pelo PSD, pelo DEM, diversos partidos, todos os nossos candidatos têm a liberdade para atuar exatamente da mesma maneira, defendendo exatamente as mesmas pautas. Hoje a gente tem 3 meios de financiamento, né? O primeiro e principal deles é doação recorrente, que é o cara que entra lá no site do MBL, se filia lá, ganha uma carteirinha e está todo mês contribuindo, né, para que o movimento continue. Segunda, doação esporádica, né? Aquele cara que entra uma vez, decide fazer uma doação para determinada ação, para determinada manifestação, para determinado ato, e aí ele vai lá e faz sua doação. E a terceira é loja, né? Venda de caneca, de camiseta e etc. Infelizmente, e aqui aproveito para fazer um desabafo, né? O empresariado brasileiro é muito covarde, né? Aqueles que querem fazer alguma coisa têm medo de sofrer retaliação. É compreensível porque num país em que você tem um governo em que é praticamente impossível, em que você tem legislações que são praticamente impossíveis de você seguir, né? E eu estou vendo isso muito com a legislatura do Fernando Holliday em São Paulo, que a gente descobriu que existe até lei para regular o tamanho da mesa de bilhar dos bares, né? E até para regular o material do copo, do vinagrete na feira. Aí a gente sabe que é realmente muito difícil você cumprir todas as regulações. Se você tem um inimigo no governo, se tem um inimigo da administração, é só ele mandar um fiscal que ele vai achar alguma coisa, porque é impossível você cumprir tudo. Então, dá para entender por esse lado, mas por outro lado, se eles não agirem também, absolutamente nada vai acontecer. Então, infelizmente, tem que dividir o empresariado brasileiro em 2 setores, ou aqueles que continuam produzindo aqui se acovardam, ou aqueles que vão para Miami. Hoje existem 2 tipos de relação entre Estado e empresa. Um é quando o Estado explora a empresa, né, que é o caso maior, né? O Estado hoje não importa se você tem uma empresa ali, você tem 99% das ações, o sócio majoritário no Brasil sempre vai ser o governo, né? O segundo sócio majoritário muito provavelmente vai ser algum banco, né, que você vai ficar devendo. E o segundo tipo é o contrário, né? Quando a empresa explora o Estado, né? E no caso do capitalismo de compadres, né? No corporativismo, Odebrecht, OAS, enfim, é esses que buscam se manter no mercado por meio dessa política de campeões nacionais, né? De você escolher quais são as melhores empresas do Brasil que devem se destacar, e aí você tem crédito direcionado para essas empresas, e a gente já viu qual que é a verdadeira finalidade disso. E a verdadeira relação deveria ser de igualdade, né? A verdadeira relação deveria ser de contribuição, deveria ser de você trazer a eficiência da iniciativa privada para o setor público e a abrangência do setor público e o poder do setor público para a iniciativa privada, né? Eu acho que esses 2 pontos, essas duas características que um tem e o outro não tem deveriam se complementar, eles deveriam atuar em conjunto, mas infelizmente aqui no Brasil ou um explora o outro ou vice-versa. Eu acho que a gente teve uma experiência positiva durante o governo Lula, que foi o Bolsa Família, né, que se contrapôs a que o Bolsa Família, em última análise, é um programa liberal, né, é um sistema de renda mínima defendido e criado pelo Milton Friedman e tão propagandeado pelo senador Suplicy, né, com o seu livro incansável sobre a renda mínima, que se contrapôs a uma tentativa não liberal de política social, que foi o Fome Zero. Então você tem ali duas tentativas distintas. E uma, o governo cria a burocracia, o governo cria o sistema e o governo faz ali
faz o contrato com a empresa de transportes, faz o contrato com a empresa de comida para levar a comida até o cara. Em outro, o governo simplesmente diz, esse aqui é o dinheiro, você faz o que você quiser, você decide o que é a prioridade para sua vida. Né? O que eu acho que é uma solução muito melhor. E eu acho que esse programa, o que faltava era uma janela de saída, né? Era algo para se fazer para que essas pessoas se tornem independentes. Né? Porque um programa social, o sucesso dele se avalia pelo número de pessoas que saem, não pelo número de pessoas que entram. Né? E estava faltando isso. Né? Uma inserção no mercado de trabalho, profissionalização, educação, algo nesse tipo. E eu acho que o governo Temer, e foi uma coisa que até passou apagada em meio a todo esse turbilhão político que a gente está vivendo, conseguiu fornecer essa janela de saída, né? Complementou o programa Bolsa Família com um programa de profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Eu acho que é justamente isso que tem que ser feito. Agora, o problema mais grave, socialmente falando, que eu vejo hoje, é o fato de que 4 vezes mais o investimento nas universidades é 4 vezes maior do que nas escolas públicas. Né? E isso gera um sistema de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Porque, em regra, quem estuda nas universidades públicas não são os mais pobres. Né? Você vê, as estatísticas aí dizem que menos de 2% de quem tem renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 250 está nas universidades públicas, ou seja, cotas não funcionaram, programas, qualquer tipo de ação afirmativa ou política pública para a inserção dos mais pobres na educação durante os governos petistas ou governo Fernando Henrique não funcionaram. E as escolas públicas, que são frequentadas pelos mais pobres, estão absolutamente sucateadas. E quem proporcionalmente paga mais imposto no Brasil, quem sustenta a universidade pública, é o mais pobre. É ele que tem que usar a maior parte da sua renda para comprar arroz, feijão, e o que quer que seja, produtos. Né, básicos. O mais rico pode investir em ativos, para comprar uma casa, para investir na bolsa. Né, ele não depende da inflação, ele não depende do seu salário. E isso faz com que a gente tenha o absurdo de famílias que têm seus filhos estudando em escolas que não tem nem teto, sustentando o cara que chega de Lamborghini na USP.